Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje vamos falar um pouco sobre a questão dos desafios, de se criar um jogo sozinho. Criar um jogo sozinho, como é isso, como é diferente? Eu vou falar um pouco de recomendações, também vou falar um pouco da minha experiência que eu tive desenvolvendo jogos sozinho. Afinal de contas, vocês podem estar querendo participar da nossa Game Jam Fábrica e aí você pode escolher pelo caminho de trabalhar sozinho, o que é uma opção, apesar da troca de ideias que vai haver entre outros integrantes. Mas o projeto é seu, é sozinho, e aí vamos discutir um pouco sobre esses desafios? Então já dá aquele joinha pra mim se você está curtindo o tema do vídeo, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, e acessa aqui o fabricadejogos.net, aqui o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, junto também com todas as nossas redes sociais. Certo? Então solta a vinheta e vambora! Quando eu vou falar de essa questão de criar jogos sozinhos, desafios, eu vou estar fazendo um paralelo também com outras questões de quem trabalha em equipe, As vantagens, desvantagens, a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar quando a gente trabalha sozinho é a questão de que você vai ter alguma sobrecarga de tarefas. Porque quando você está em equipe, você divide tarefas, e você cuida da arte, cuida da programação, ou de tal aspecto da arte, que às vezes tem mais de um artista. Você consegue dividir um pouco as tarefas. Quando você está sozinho, você acaba fazendo tudo. Ou, se não, você acaba gerenciando tudo. Porque muitas vezes você pode terceirizar, o serviço, Então, peço um artista, passa um orçamento para mim, faz aí para mim. Terceiriza, É uma forma também de a gente trabalhar com a terceirização. Você passa para alguém que tem mais habilidade e aí faz esse serviço de forma terceirizada. É uma forma de a gente trabalhar, só que saiba que a gente pode ter problemas em questão de ruído de comunicação, às vezes a pessoa não está dentro do teu ambiente de trabalho e daí vai não entender direito a proposta, vai ter idas e voltas, então você precisa ter, para trabalhar dessa forma, você precisa ter uma forma muito clara de comunicar e de manter integrado o trabalho necessário, porque senão a chance de ter um retrabalho, a chance de não ser entendida a sua proposta é muito grande. Então, esse é o ponto quando trabalha sozinho, E claro, você às vezes vai assumir muitas coisas além do que você faria, se estivesse numa equipe. Então, nesse caso mesmo terceirizando, você vai ter que fazer a gestão de todas essas pessoas terceirizadas, mesmo sozinho. É um ponto crítico. Caso você trabalhe sozinho fazendo tudo, então você vai ter que fazer arte, programação, música, game design, pensar uma série de coisas. Então isso, querendo ou não, se você não for uma pessoa muito organizada, não for uma pessoa muito centrada, não tem um objetivo bem traçado, a chance de você perder o foco, perder tempo, é muito grande. Então esse é um primeiro ponto que eu queria discutir aqui quando você for trabalhar sozinho. Você vai ter sobrecarga de tarefas, mesmo na terceirização você vai ter que gerenciar esses contratos e acompanhar esses caras aí. E isso vai gerar uma sobrecarga muito maior se você tivesse só especializado cuidando de certas partes. Então isso é um ponto, é um desafio de quem quer criar jogos sozinho. A outra questão do desafio de trabalhar sozinho é porque quando você está numa equipe você tem uma troca de ideias, você tem sugestões, você tem dentro da tua equipe de desenvolvimento uma série de chuva de ideias para te poder trabalhar e conduzir o processo. Num projeto que você trabalha sozinho, não necessariamente você vai ter isso. Você vai depender basicamente de você, das suas ideias, e às vezes isso fica meio complicado para julgar uma ideia se é boa ou não é, se eu estou no caminho certo, às vezes até impacta um pouco a nossa autoconfiança, sabe? Será que é? Será que é assim? E quando você está numa equipe, não, você tem o parecer, você tem opinião, você tem busca ideias, faz um brainstorming e consegue gerar bastante coisa legal. Então esse é um outro desafio que você tem que pensar quando você está sozinho, que você vai ter que enfrentar algumas barreiras em termos de troca de ideias, de opiniões, de feedback, porque isso vai depender só de você, só do que você acha, certo? Então essa é uma segunda preocupação que você tem que ter. A outra questão também de trabalhar sozinho, geralmente quem trabalha sozinho está trabalhando em casa, está trabalhando em ambientes que são mais simples, são mais fáceis para isso. O home office é uma realidade de muitas pessoas que trabalham sozinho. E aí o que tem que tomar cuidado quando você trabalha sozinho em casa? Bem, o foco, Então assim, ter um ambiente adequado para se trabalhar, um ambiente que você consiga ter concentração e foco, que coisas não te dispersem, sabe? Gente que te chama para fazer alguma coisa, ou o barulho, ou televisão, ou aquela cama te convidando para dar uma dormidinha, sabe? Porque isso aí é fatal e vai te prejudicar muito no projeto, vai te atrasar projeto, tempo, e aí não vai te dar aquele foco necessário, certo? Então é importante você ter uma disciplina, ter um foco, organizar as metas do que tu vai atingir dentro do desenvolvimento do jogo, desde até o meio, até o fim do jogo, quando termina esse jogo, e também
ter um lugar específico para se trabalhar, que você feche a porta, sabe, e diga assim, ó, tô trabalhando agora, ou então, não, agora acabou o trabalho, eu vou voltar a fazer a minha vida em casa aqui dentro. Então, para quem tá trabalhando sozinho, tem que pensar muito nesse aspecto, sabe, para não perder o foco facilmente, fora a questão também do computador em si, né, com rede social aberta e mil coisas te tirando o foco. Então é outro cuidado que você tem que ter quando for trabalhar sozinho, porque às vezes não vai ter alguém ali pra te dar um ô, para aí, né, não vai trabalhar, cara. Depende de ti, cara, depende só de você, não vai ter ninguém te cobrando nada ali, certo? Vai da tua responsabilidade e da tua dedicação e comprometimento com um projeto do jogo de vocês. Uma outra questão que impacta bastante quem trabalha sozinho é a questão de porte de jogo, porque quanto mais o porte do teu jogo for maior ou menor, vai impactar em tempo, vai impactar em custo desse teu projeto. Muitas vezes você precisa lançar um jogo logo para poder capitalizar uma grana. Então tudo isso são fatores que vão influenciar também no processo. Então você tem que ter noção de como vai ser o teu jogo, porque isso vai trazer impactos. Precisar às vezes de uma terceirização, ou o tempo vai ter que ser maior ou menor. Tem que ter claro isso que você quer do teu jogo para que você consiga traçar um projeto que seja viável dentro do que você tem disponível, certo? Então esse é o grande ponto de a gente pensar aí quando for pensar no seu projeto de jogo e ter isso como base. Outra questão também é a questão de validar a proposta. A proposta precisa ser validada. E quando você está sozinho, você não tem pessoas perto de você para dar uma ideia e dizer, não, é legal, não é. Validar a proposta fica uma coisa complicada, depende só de ti, sabe? E às vezes bate dúvida na gente, sabe? Será que a gente está no caminho certo? Será que essa arte vai ser legal para o meu público-alvo? Será que o meu projeto está ficando bacana? Então, sabe, às vezes bate isso e às vezes no próprio desenvolvimento poderia te dar um feedback de melhoria. E aí, quando você não tem pessoas para validar a tua proposta, se torna um desafio a mais quando você faz jogo sozinho. É interessante daí buscar, né, pelo menos para teste, gente, pelo menos para playtest, pessoas para te ajudar nesse sentido. Porque senão você fica numa situação meio encurralada e meio complicada para se trabalhar. Esse é um desafio que você tem que pensar quando for trabalhar sozinho. Tem que ter em mente que você não vai ter aquelas pessoas para te dar aquele apoio, depende de tudo exclusivamente de você. Você vai ficar naquela visão de um homem só. Então você tem que minimizar isso, para não ficar na visão de um homem só por estar desenvolvendo sozinho. Tá? Buscar pessoas pedir opiniões para isso. E aí quando você trabalha sozinho, querendo ou não, gente, acaba ficando de lado algumas habilidades que você tem mais ou menos. Porque você não consegue ser bom em tudo, é difícil ser bom em tudo. Vai ter coisas que às vezes você não vai conseguir fazer da melhor forma, porque não é teu foco, não é teu forte. Então, eu fiz um jogo com uma programação muito boa, até fiz um projeto que quebrou um galho, mas a arte, meu Deus, a arte está feinha, né? Às vezes vai faltar um pouco disso, né? Um pouco de habilidades. Tá? Então, para criar um projeto personalizado, um projeto necessário, muitas vezes você trabalhando sozinho vai ter que precisar ou de outras pessoas para terceirizar, ou às vezes buscar assets prontos na internet para você conseguir desenvolver um jogo legal, para fazer uma boa arte personalizada. Porque às vezes eu vejo o pessoal falando, mas tem forma de você fazer sem ter noção de desenho, ou não sei o que, tal. Ou, só que, sei lá, né, nada que uma ferramenta automática vai te dar uma personalização que tu precisa de fato, sabe? Aí eu sou da opinião, ou terceiriza com alguém, ou busca assets na internet que atendam a tua demanda. Que às vezes é uma possibilidade, você não vai achar, às vezes um asset free, mas às vezes você pagando, né, desembolsando dinheiro, você daí consegue algo personalizado para o que você precisa. Então é um ponto, às vezes, é uma necessidade que você tem que ver quando for trabalhar sozinho. Às vezes vai faltar habilidade, tanto habilidade em termos das áreas mesmo, não sou bom artista, sou bom programador, como às vezes em ferramentas, não sou bom nesse software, não sou bom naquele, sou melhor nesse. Às vezes essa é a habilidade e a avaliação que tu vai ter que fazer para que você torne o projeto viável e que você consiga trabalhar sozinho. Claro que daí você trabalhando também como autônomo, sozinho, você tem mais liberdade, você tem mais autonomia para decisões. Enquanto você tinha que trabalhar em equipe lá e depender de 301 para aprovar a ideia, quando você está sozinho depende só de você mesmo, então não tem muito o que fazer. Quando trabalhei no projeto do Curupira, eu trabalhei sozinho e foi minha primeira experiência sozinho fazendo um jogo que eu quero lançar, que eu quero que o público tenha acesso. Essa primeira experiência me mostrou que, cara, eu consigo me levar na programação, mas não sou aquela programador hardcore, que nossa, que otimização de código maravilhosa que tu fez aqui, certo? Eu percebi que na arte também eu consigo fazer alguma coisa, mas tipo a arte final eu tive que pedir para outra pessoa me ajudar, porque eu não ia dar conta. A parte de revisão textual, eu pedi alguém para fazer a revisão de português, porque eu consigo escrever legal, mas sempre
porque tu participa do desenvolvimento, tá no meio, imerso naquilo ali, você acaba passando alguns errinhos, algumas coisinhas, né? Então é importante ter alguém que é profissional, só focado nisso, revisando só isso. Porque isso é um ponto também, às vezes tu quer fazer 1000 coisas e ó, como eu falei, você às vezes não foca numa avaliação e nem em outra. Então por isso que é bom ter um profissional para te ajudar nisso. E aí a parte realmente de concepção, projeto, realmente isso aí era tranquilo pra mim, era uma parte que eu fiz tranquilo. E eu fiz no Twine, né? Até apresentei esse projeto numa live pra vocês. E, cara, trabalhar exatamente isso que eu vivenciei nessa prática do projeto Curupira. É você se sentir às vezes sozinho, sem alguém pra dar ideia, sem às vezes um feedback, sem às vezes até um incentivo, sabe, pra continuar no projeto. Então é uma coisa que eu senti muito e que fez muita falta pra mim. Mas foi um desafio muito bom de fazer, foi muito importante. E às vezes é o caminho pra te começar a desenvolver jogos, sabe? Fazer sozinho, criar jogos sozinho, sabe? Porque às vezes a gente fica dando desculpa, ai, não tenho gente, ai, não tenho isso, não tenho aquilo, mas às vezes é meter a mão na massa e começar mesmo, sozinho, cara. Vai sozinho, sabe? Antes vive dando desculpa e não faz nada. Então eu acho que esse é o caminho. E a minha experiência do Curupira trouxe esses aprendizados que eu compartilhei hoje com esse vídeo pra vocês, certo? Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, espero que essas dicas sirvam pra vocês pensarem quando vocês forem desenvolver um jogo sozinho, porque eu sei que muitos de vocês aqui no Fábrica, que acompanham a gente, estão começando sozinho nessa jornada. Então, saibam desses desafios, saibam como reagir a eles e continuar e persistir, né? Sempre aquela questão, foco, tempo bem definido, um projeto bem claro e ó, disciplina e organização e bora trabalhar, certo? Se você gostou desse vídeo, ó, dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, acesse fabricadejogos.net, tem bastante material legal, lembrando que todas as nossas redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo, além do site. Tchau pra vocês então, e até os próximos vídeos do canal Fábrica de Jogos. Vamos participar aí da Game Jam, pessoal. Mais vídeos sobre questões que envolvem Game Jam vão ser tratados aqui. Tchau, até mais.